como nem tudo é tão simples, Não, né? não mesmo. Existe uma forma do hiperpara primário na qual o cálcio pode estar normal, que é o Isso. hiperpara normocalcêmico. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Como é que eu defino, Érico, o diagnóstico de um hiperparatireoidismo primário normocalcêmico? Pronto. Antes disso, só fazendo o background para o pessoal entender, lembra que eu falei que, né, aquelas formas com osteoartrite fibrosa cística mais grave são raras, né? Porque, na verdade, por que é que elas são mais raras hoje do que antigamente? Se a gente for fazer uma história do hiperpara, lá no passado, a gente não fazia cálcio de rotina, muito menos PTH. Então, só o paciente chegava muito grave, aquele paciente diagnosticava. Sim. Depois, lá pela década de 70, 80, que começou a dosar cálcio no ambulatório, começou a se ver muitos pacientes que tinham cálcio alto, PTH alto, mas não tinha aquela clínica exuberante. Daí surgiu o que a gente chama de hiperpara assintomático, certo? Certo. Ou seja, aquele paciente que não tem lesão de órgão-alvo, é um paciente que eu só diagnostiquei porque eu dosei laboratorialmente, fiz a minha pesquisa. E aí, seguindo mais para frente na história, começou-se a ter mais facilidade de dosar o PTH. Quando começou a ter mais facilidade de dosar o PTH, começou a surgir o que a gente chama de hiperparanormocalcêmico, ou seja, começou a descobrir pacientes que tinham autonomia da paratireoide, que tinham PTH elevado, mas o cálcio era normal. Antigamente se achava que todo hiperpara tinha cálcio alto. Tá? Então, a gente vê que a própria evolução da medicina e das dosagens laboratoriais vai fazendo com que surjam fenótipos diferentes da doença. Antes, a gente achava que só existia uma forma única de hiperpara. Todo hiperpara era sintomático. Depois, a gente viu que existia uma forma assintomática. E hoje, a gente sabe que existe um fenótipo chamado de hiperpara normocalcêmico. Só que, fechar o diagnóstico de hiperpara normocalcêmico não é só ter PTH alto com cálcio normal, não. O diagnóstico de hiperpara normocalcêmico é um diagnóstico de exclusão. Eu vou ter que afastar inúmeras outras causas de PTH alto com cálcio normal, que não são exatamente doença de paratireoide. Porque quando eu estou falando hiperparanormocalcêmico, eu estou dizendo o quê? Tem uma doença de paratireoide, tem um adenoma ali, uma hiperplasia. Autônomo. É autônomo, está produzindo PTH, só que o cálcio não subiu. Talvez vá subir um dia ainda, mas ainda não subiu. Certo? Mas existem outras situações que podem levar ao PTH e não levar ao cálcio. Perfeito. Para definir que há essa autonomia da paratireoide, você tem que afastar condições que estimulariam a liberação de PTH. Isso, causas de hiperpara secundário. Exemplo clássico, deficiência de vitamina D. É o mais comum. Paciente que vem com PTH lá elevado, 90, 100, vitamina D, 12. Pois é. O que é que você vai fazer com esse paciente? Você vai repor a vitamina D. Certo. E ao repor a vitamina D e deixar aí o ideal, e essa última diretriz reforça isso, é manter essa vitamina D acima de 30, manter 25 hidroxivitamina D acima de 30 para ver o que vai acontecer com o PTH. Porque pode ser que esse PTH normalize. Se ele normalizar, é porque ele estava alto, porque a vitamina D estava baixa. Boa. Certo? Outras condições, uso de medicamentos como bisfosfonatos, diurético, lítio, provoca Isso. elevação de paratormônio. O lítio e a hidroclorotiazida agem diretamente na paratireoide. Né? Não vão... A hidroclorotiazida, aí tem gente que vai raciocinar pelo efeito dela no cálcio urinário. Se for por aí, não vai chegar a canto nenhum, vai errar o raciocínio. É porque são drogas que realmente parecem estimular diretamente a liberação de PTH sem necessariamente aumentar o cálcio. Agora, um detalhe. Pode ser que você tenha um paciente que usa de lítio ou hidrocloro que aumenta o PTH e aumenta o cálcio também. Certo? E aí vai simular um hiperpara primário por uma doença autônoma paratireoide. Você suspendendo a droga, você vai ter a reversão do quadro. Mas mais comum é você aumentar o PTH e não aumentar o cálcio. Então, se o paciente, por exemplo, usa hidrocloro, que é uma medicação super comum de ser utilizada, o PTH está alto, você vai suspender a hidrocloro, 3 meses depois, redosar o PTH. Né? Normalizou é porque era da medicação. Então, se está usando uma medicação que pode aumentar o PTH, você não pode dizer que vai parar normocalcêmico ainda. Tem medicação que não vai dar para suspender. Às vezes não dá para suspender o lítio, por exemplo. O psiquiatra vai lhe matar se você suspender o lítio. Né? E aí mantém, fica observando esse paciente e observando o cálcio para ver se um dia vai subir ou não. Ou bisfosfonato. O paciente usando bisfosfonato pode aumentar o PTH. Então, se o paciente está ali tratando osteoporose com bisfosfonato, você dosa o PTH veio alto, o cálcio está normal, você vai suspender o bisfosfonato? Não. Fica acompanhando o cálcio. Você ainda não pode dizer que é um hiperparanormocalcêmico, porque hiperparanormocalcêmico é de exclusão. Eu achei uma causa para esse PTH estar alto. Isso. Então, não pode se chamar de doença autônoma. Um raciocínio que eu uso muito nesses casos, em que há um medicamento que não pode ser retirado, como você disse, é o segmento por quê?
não tenderia a haver uma piora, uma progressão dessa doença, né? Com hipercalcemia ou um PTH que hoje é 120, começa a aumentar a 180, 200, né? Não é um padrão esperado num caso medicamentoso. Diferentemente do paciente que tem hiperparo primário mesmo, que pode evoluir ou não com piora. Mas se evoluir com piora, você tenderia a achar que ele tem autonomia, que ele tem uma doença primária de paratireoide. Isso, perfeito. Outra condição que também provoca essa elevação secundária são doenças ou procedimentos desabsortivos. Um clássico é a cirurgia bariátrica, né? Muito frequente, paciente. Minha gente. Se você dosar um PTH de um paciente pós-bariátrico, muitas chances de PTH está alto. Por que ele está alto? Ele está tentando compensar tanto a redução de absorção de vitamina D, como a menor absorção de cálcio também, que vai acontecer nesse paciente pós-bariátrico. Claro que isso vai ser mais comum se for uma cirurgia desabsortiva, mas se for um sleeve, por exemplo, pode acontecer também. No sleeve você diminui a absorção de cálcio porque você perde a acidez gástrica. Né? Isso interfere na absorção. Então, o PTH pode estar alto pela desabsorção. Eu escrevi recentemente para o nosso site sobre reposição pós-cirurgia bariátrica. Né? Está lá uma dose de cálcio de 1.200 a 1.500 mg dia. Pouquíssima gente faz isso nos pacientes pós-bariátrica, ou eles não aderem bem à reposição do cálcio, que preferencialmente seria com citrato de cálcio, por isso que é tão comum a gente ver esses pacientes com elevação secundária de PTH, né? Mesmo o paciente lhe diga, você veja, a minha ingestão está ótima, mas não está absorvendo. Exato. A ingestão pode estar ótima, mas não vai absorver bem. E aí o paciente aumenta o PTH. E outras condições absortivas, como doença celíaca, por exemplo, né, pode gerar aumento do PTH com cálcio normal. Outra situação, a gente já citou, a doença renal crônica, que você pode ter um hiperparo secundário, PTH alto com cálcio ali normal baixo. Tá? E uma outra situação é a hipercalciúria primária. Como assim hipercalciúria primária? Quando você tem uma lesão tubular renal, a doença é tubular renal, que está fazendo que o paciente perca muito cálcio. Se ele está perdendo muito cálcio na urina, a tendência vai ser de fazer hipocalcemia sérica. Para evitar a hipocalcemia sérica, a paratireoide secreta mais PTH. Então, perda de cálcio pela urina por uma doença tubular também é causa de PTH alto com cálcio normal. Então, outro exame que você tem que fazer no paciente que chega com suspeita de hiperparo normal calcêmico é o cálcio urinário. Para ver se, está alto, então talvez aí seja o problema. Ou seja, a gente citou aqui todas as causas de PTH alto com cálcio normal. Para fechar hiperparo normal calcêmico, você vai ter que ter excluído todas. Tem uma delas, então você ainda não pode dizer que é hiperparo normal calcêmico. Excluiu todas, PTH está alto, cálcio está normal, então eu já fecho hiperparo normal calcêmico. Ainda não, porque tem um detalhe importante, que é a dosagem do cálcio iônico. Como assim? Cerca de 10% dos pacientes que a gente acha que é hiperparo normal calcêmico, cálcio está normal, e esse cálcio que a gente está falando sempre é cálcio total. Se eu doso um cálcio iônico, esse cálcio iônico vem alto. Então, na verdade, não era um hiperparo normal calcêmico, é um hiperparo hipercalcêmico clássico. Então, na suspeita de hiperparo normal calcêmico, além de afastar todas as situações que a gente citou, é obrigatória a dosagem do cálcio iônico para ter certeza que o cálcio iônico também é normal. Certo? Então, para fechar hiperparo normal calcêmico não é tão simples. Tem uma série de regrinhas. E outra coisa que a diretriz nova coloca é que você deve confirmar também esse hiperparo normal calcêmico. Vamos supor, eu afastei tudo, fiz o calciônico, estava tudo normal, realmente é um PTH alto com cálcio normal que deve ser da paratireoide. Com 3 meses, você deve repetir, porque às vezes, repetindo com 3 meses, o PTH vem normal. Pode ter sido um erro do laboratório. Né? Então, até para você fechar no final, tem que ter a repetição. Então, é um diagnóstico que requer muita paciência. Muita paciência. Ou seja, já fica também a dica. Não dose PTH para quem não tem indicação, não. Sai dosando como exame de rotina, não. Evite dor de cabeça, Evite dor de cabeça, investigação desnecessária, porque, o PTH alto com cálcio normal é muito mais chato que a investigação do que o hiperpara clássico mesmo, que já vê o cálcio alto, fechou. Sim. É muita coisa que você tem que olhar, que vê muito detalhe, repete, faz um calciônico. Né? Não é uma coisa muito simples, não. Então, vamos dosar para quem precisa. Boa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.